A vida interior de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelada à Abadesa Maria Cecília Baige. Capítulo 19. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo por ocasião do chamado de seus discípulos. Sai da cidade. Detive-me muito tempo em Jerusalém, ensinando a turba e fazendo obras estupendas ao restituir a saúde aos enfermos. Aqueles que vinham ouvir a minha pregação chamavam-se confirmados na verdade de minha doutrina. Resolvi, por isso, sair da cidade para chamar, com vocação particular, a minha contínua sequela, Pedro e André, Tiago e João, que já eram meus discípulos, mas ainda não me seguiam. Estavam a exercer seu ofício de pescadores. Por isso orei ao Pai, suplicando-lhe o beneplácito e expondo-lhe meu desejo. Desejava que, com a alma efetivamente despojada de tudo, me seguissem, aprendessem perfeitamente o que eu pregava e ensinava, e fossem espectadores de minhas obras e imitadores de minhas virtudes. Fiquei ciente de ser o beneplácito de meu Pai que se cumprissem os desejos de meu coração. Portanto, pedi-lhe a assistência e a graça para os que devia chamar, a fim de que correspondessem logo ao chamado, e saí do templo. Vocação de Pedro e André. Estive toda a noite a orar no campo e a suplicar ao Pai por aqueles que queria escolher para meus seguidores, e também por todos os meus irmãos, que haviam de seguir-me e imitar-me, os quais tinha presentes a orar, visando obter para eles muitas graças de meu Pai. Tendo rendido as devidas graças e recitado os louvores divinos, conforme costumava, antes do dia, e feita as costumeiras ofertas, dirigi-me aos 2 irmãos que estavam no mar, afadigando-se a pescar. Eram eles André e Pedro. Ambos por mim já instruídos de outras vezes e a mim muito afeiçoados. Estavam, porém, ainda apegados às coisas da terra. Eram meus discípulos, mas não ainda seguidores. Amavam-me, contudo estavam ainda apegados ao amor de seus parentes e muito mais ao de si mesmos. Enquanto ia em direção a eles, pedi ao Pai lhes desse claro conhecimento da vaidade de todas as coisas da terra, porque, embora fossem pobres pescadores, tinham apego às reduzidas posses, fazendo conta da barca e das redes. Meu Pai transmitiu-lhes esta luz que surtiu neles efeito. De fato, em si iam considerando a vileza e baixeza das coisas caducas e transitórias. Pensavam que verdadeiramente, com razão, eu lhes havia muitas vezes pregado o desprezo das coisas terrenas e o desapego de tudo o que impede a aquisição dos bens eternos. Com estas e outras reflexões, iam se inflamando no desejo de deixar tudo para seguir-me com amor. Enquanto estavam ocupados nestas reflexões, olhava-os com amor e chamava-os internamente, inflamando neles e ainda mais o desejo para que, ao ouvirem minha voz, se resolvessem logo, sem hesitação alguma, a seguir-me. Tendo chegado ao mar, enquanto passava ao longo da praia, fui visto e reconhecido por eles. Volvendo o olhar para eles, chamei-os. Segui-me, quero fazer de vós pescadores de homens. O tom de minha voz foi autoritário e amoroso e penetrou no íntimo de seus corações. Deram-se logo por vencidos e, deixando tudo sem hesitação, seguiram-me prontamente, com boa vontade. Deixaram as barcas e as redes sem sequer pensar, e com grande amor lançaram-se a meus pés, dizendo: Eis-nos prontos, ó bom mestre, fazei de nós o que quiserdes. Abracei-os com grande amor. Prosseguindo o caminho, instruí-os acerca de minha sequela. Realizado tudo isto, agradeci ao Pai pela graça concedida aos 2 discípulos e volvi os olhos para todos os meus irmãos. Vi que muitos teriam a bela sorte de serem chamados com particular vocação à minha sequela e corresponderiam.
Vi o fruto que colheriam relativamente à alma do próximo. Alegrei-me e impetrei muitas graças para eles de meu Pai, e agradeci-lhes por parte deles. Vi que muitos outros seriam chamados por vocação particular, mas não corresponderiam, escutando antes as ilusões do amor próprio, o afeto da carne e do sangue, e o amor dos bens transitórios, do que os divinos chamados, e se deixariam vencer por seus inimigos domésticos. Senti grande pesar por todos estes, tanto mais que, não correspondendo à própria vocação, tornar-se-iam incapazes de viver com tranquilidade, jamais encontrando paz, e, enfim, miseramente percebiam quanto me afligia o pesar que sentia por causa destes. Por isso roguei ao Pai usasse de misericórdia e ofereci-lhe o que fazia, a fim de impetrar para esses irmãos nova graça de corresponderem à vocação. De fato, obtive a do Pai. Vi então que muitos se serviriam e aproveitariam da graça mencionada. Alegrei-me e agradeci ao Pai. Tive, porém, amargura ao ver a obstinação de alguns, que nem sequer se prevaleceriam da nova graça mencionada, e se tornaram muito mais infelizes, jamais encontrando tranquilidade e repouso. Em castigo de não haverem correspondido à vocação, ficariam privados também do prêmio que para eles meu Pai tem preparado. Supliquei ao Pai escolhesse outros em seu lugar e desse a estes a graça da qual os outros abusavam. Vi que o Pai o executaria com admirável disposição, e estes corresponderiam bem e obteriam a recompensa, reservada aos outros. Rendi por isso graças ao Pai, sem deixar, contudo, de sentir amargura por aqueles que dela abusariam e permaneceriam na própria miséria e infelicidade. Obtive do Pai o que reclamei do Pai. Louvei-o e agradeci-lhe tamanha bondade, e pedi-lhe desse com abundância a graça ao pequenino rebanho que eu começava a agregar, isto é, aos meus seguidores, a fim de que se aplicassem, com a ajuda da graça, a imitar-me perfeitamente, uma vez que eram destinados a colunas principais, sobre os quais queria estabelecer a nova lei da graça. Por isso, todos os meus apóstolos e discípulos foram chamados à minha sequela, com vocação particular. Somente Judas, o traidor, se ofereceu por si, mas não foi excluído por mim, como ouvirás em seu lugar. Instrui-os. No entanto, ia ensinando aos 2 seguidores, os quais eram muito rudes. Adverti-os a não voltarem mais ao seu ofício e a seguirem-me até a morte, porque tal era a vontade do Pai Celeste. Participassem dos meus sofrimentos, das minhas fadigas, sofrendo as perseguições com ânimo invicto, conforme eu os sofreria. Estas e outras coisas ia-lhes dizendo, animando-os ao sofrimento e ao padecimento voluntário, para a glória do Pai Celeste e para a aquisição dos bens eternos. Estavam a ouvir-me com muita atenção e com ânimo pronto a seguir-me e imitar-me. Enquanto falava, apossava-se ainda mais de seus corações o amor a mim, especialmente Pedro, de natureza vivaz e amorosa. Afeiçoou-se muito à minha humanidade, de modo que sempre queria ouvir-me falar e não se saciava de contemplar-me. Mostrava para comigo grande solicitude, desejando que todos me conhecessem e amassem, e estimava a minha pessoa digna do amor de todas as criaturas. Por isso não podia suportar que alguém me fizesse mal ou desse desgosto. Este amor para comigo era muito sensível e natural, porque fundava-se menos nas virtudes e na divindade que havia em mim, do que nos dotes naturais e nos admiráveis atrativos que em mim apareciam. Este amor, porém, foi ainda mais atrativo, foi ainda mais afeiçoado à medida que ele conhecia a minha pessoa, conforme te direi. Vocação de Tiago e João.
Enquanto estava com estes dois meus seguidores, exortando-os e ensinando-os, fiz ao pai a súplica de que inspirasse a Zebedeu e a seus dois filhos irem então ao seu mister da pesca e também lhes inspirasse os mesmos sentimentos que a Pedro e a André, para que à hora de sua vocação correspondessem logo, conforme havia feito os primeiros. O pai o realizou, e eu, ansioso, esperava o momento feliz para ele e aprazível ao pai. Havendo estado por muito tempo com os dois discípulos, dirigi-me com eles ao lado do mar, aonde os outros haviam ido à pesca. Discorria com os dois seguidores, mas meu coração estava inteiramente inflamado de amor para com os que devia chamar, e enviava-lhes ao coração vivas chamas de amor, inflamando-os no desejo de seguir-me. Este amor estendia-se a todos os meus irmãos, e especialmente àqueles que o Pai havia escolhido para meus seguidores. E à hora de chamá-los, a minha sequela ardia ainda mais em relação a eles, pelo anelo de comunicar-lhes o grande bem da vocação e me seguirem. Tendo chegado, portanto, ao lugar onde os dois irmãos se achavam com o pai, consertando as redes, fui adiante dos que me acompanhavam e disse aos dois irmãos que me seguissem. Reconheceram-me e, ao ouvirem o tom de minha voz, esta penetrou em seus corações de modo que imediatamente, sem hesitação e sem pensar em mais nada, deixaram as redes e o pai e seguiram-me. O pai ficou atônito de espanto ao ver os dois filhos tão prontamente atenderem ao chamado, mas, tendo algum reconhecimento de minha pessoa, ficou contente de que seus dois filhos me seguissem, com a esperança da aquisição de bens e de glória temporal. Os dois irmãos se lançaram aos meus pés, entregando-se inteiramente às minhas mãos e apresentando-se prontos a seguir-me. Contemplei-os com olhos amorosos e inseri-lhes no coração amor mais do que ardente para comigo, desejo de sofrerem o que já lhes havia insinuado, quando, por intermédio da mãe, mandaram-me pedir os primeiros lugares no meu reino. Instrui-os. Prosseguindo pelos caminhos com os 4 primeiros seguidores, ou eu os instruía acerca das obras de minha pregação, pela qual deviam entender e captar todos os mistérios, uma vez que tinham de imitar-me e serem testemunhas fiéis de todas as minhas obras e de todos os meus ensinamentos. Dei-lhes a conhecer que viera ao mundo o Messias prometido aos hebreus, e que lhes tocava a sorte de nascerem em época tão feliz, desejada por tantos patriarcas e profetas. André estava bem informado do que lhe dizia, depois de instruído por João, meu precursor, e cria ser eu o Messias. Mas nunca declarou este pensamento, mantendo-o sempre oculto em si. Manifestou-o somente a Pedro, seu irmão, quando pela primeira vez o conduziu a mim para ouvir no templo a pregação. Por esta razão estavam muito atentos a ouvir-me, causando-lhes viva impressão as minhas palavras. Mas como me viam com hábito vil e desprezado, duvidavam de que fosse verdadeiramente o Messias prometido. Os 2 filhos de Zebedeu seguiram-me com grande amor, por causa do parentesco que tinha comigo, segundo a carne, e esperavam grandes coisas em consideração do dito parentesco. Quando me exerceu a paciência instruir esses 2 irmãos e seguidores e tirar-lhes do coração qualquer afeto e pensamento acerca das coisas terrenas e transitórias. Igualmente sucedeu em relação aos outros discípulos, pois todos estavam apegados aos bens da terra e não eram capazes de compreender a nova lei que eu viera ensinar. Todos os ensinamentos eram-lhes novos. Assim, muita paciência se requeria para se tornarem compreensíveis os mistérios da nova lei da graça, tanto mais que os discípulos eram grosseiros e rudes. Eu podia transformá-los de repente em inteiramente doutos e cultos, mas eu não o quis para sujeitar-me àquele exercício de paciência,
deixando assim exemplo aos meus seguidores e adquirindo maior mérito para meus irmãos. Por todos e em nome de todos, oferecia-o ao Pai. O discípulo predileto. Depois de haver chamado os dois irmãos, João, o menor, veio para junto de mim e comprazia-se em estar perto de mim. Alegrava-me a prerrogativa especial que possuía da virgindade, de candor ainda ilibado. Era muito simples e inocente. Foi atraído por certa maneira admirável que empregava minha humanidade em relação aos virgens. Era perceptível aos ornados de virtude tão rara um odor suavíssimo. Sentia doce violência para aproximar-se de mim. Muito me agradou este discípulo e mais do que em qualquer outro, nele me comprazia, devido à mencionada pureza. Por isso jamais se afastava de meu lado, o menor e mais jovem, mas o amor mais intenso a ele demonstrado e dedicado provinha de sua pureza singular, a qual adquiriu candor maior junto de mim. Desde então, destinei-o a ser filho da mãe querida, depois de minha morte, conforme ouvirás. Súplica pelos seus. Depois de haver instruído os 4 discípulos, roguei ao Pai por meus irmãos, todos a mim presentes. Via a vocação de cada um em particular. Supliquei ao Pai desse-lhes a graça segundo a necessidade. Pedi-lhe concedesse aos que deviam seguir-me e imitar-me, os meus discípulos, desapego total dos bens terrenos e também dos aparentes, a fim de que tudo abandonarem para seguir-me, com ânimo generoso e vivo desejo de imitar-me em perfeição. O Pai prometeu-me dar a graça mencionada a quantos escolheu para tal estado. Vi que o executaria prontamente e que os meus irmãos o aproveitariam. Vi o fruto a colher pela correspondência à dita graça, pois ao abandonarem tudo e seguirem meus exemplos, conduziriam muitas almas pelo caminho da verdade. Alegrei-me muito com isto e rendi graças ao Pai. Evangeliza os pobres. Na ocasião, portanto, em que eu me detinha com os meus 4 seguidores, nos confins do mar da Galileia, instruindo-os, o povo afluía, porque se espalhava a notícia de que eu estava ali. Aos que acorreram, pregava com grande zelo e respeito da eterna salvação. Estava com os discípulos naquelas pequenas terras, ensinando a quantos vinham ouvir-me a verdadeira via da salvação, e como eram a das pessoas ignorantes. Falava de modo muito admirável. Assim ficava persuadidos das verdades ensinadas. Lição aos discípulos. Os discípulos, no entanto, ainda imperfeitos, mal capacitados, gloriavam-se de ter-me por mestre, visto que falava tão bem, falava tão bem, ensinava e ainda operava milagres, restituindo a saúde a alguns enfermos. Não se gloriavam, todavia, da pobreza, da humildade e das outras virtudes que me tornavam admirável a qualquer um que me considerasse. Ao contrário, sentiam desprazer por causa desta humildade e abaixamento. Embora lhes pregasse que a verdadeira glória consiste no desprezo de si mesmo, na humildade e na pobreza, não obstante reinava entre eles ainda a ambição, que muito me desagradava. Por isso, com grande paciência, frequentemente lhes repetia e pregava o desprendimento de todas as coisas, o desprezo de qualquer glória mundana, a prática de todas as virtudes que em mim descobriram. A miúde lhes dizia: observai-me a mim, vosso mestre, e imitai-me. Aprendei de mim a humildade e a mansidão. Vede como sou vil aos olhos dos mundanos. Como vivo em pobreza, sem sequer tenho onde reclinar a cabeça. Bem sabeis que sou um mestre de sabedoria celestial,
e quão grande poderia ser no mundo, se o quisesse. Contudo, vede como tudo desprezei. Só me contenta viver em suma pobreza. Vede com quanta humildade me porto. De fato, escolhi-vos por meus seguidores e companheiros, excluindo os grandes deste mundo, tendo-vos por meus amigos, parentes e caros irmãos. Vede a caridade que tenho para convosco. Vim em pessoa chamar-vos a minha sequela. Aprendei, portanto, de mim como deveis comportar-vos relativamente ao próximo. Vede como me porto para convosco. Imitai-me. Isto requer de vós, meu Pai Celeste. Estas e outras palavras ia proferindo diante dos discípulos. A palestra era simples e humilde. As palavras, contudo, penetravam nos corações como dardos agudos e, mais ainda, se inflamavam de amor para comigo. Troquei-lhes o nome, com isto notificando-lhes minha vontade de que mudassem também os de costumes, deixassem tudo o que de terreno havia em si mesmos e se revestissem do meu espírito. Iam, todavia, entendendo pouco a pouco o que lhes sugeria. Tornou-se-lhes fácil deixar tudo, mas renunciar a si mesmos e a seus antigos hábitos foi difícil. Revestir-se de novo o espírito não lhes foi fácil, tanto mais que eram homens vivazes e ignorantes da nova doutrina que lhes ensinava, porque muito se requeria para torná-los bem capazes e instruídos. Tudo, porém, lhes ensinava com grande caridade e amor, e orava ao Pai que os iluminasse e lhes desse a conhecer a caridade que lhes dedicava, a fim de imitarem-me, fazendo em seguida pelo próximo o mesmo que eu lhes fazia. O Pai não deixava de transmitir-lhes essa luz, que eles depois aproveitavam imitando-me. Pregava-lhes também a modéstia e a compostura externa, a fim de serem reconhecidos como discípulos e seguidores por quem os visse, e a compostura e modéstia deles movesse a esse último a compunção. Efetivamente, todos os meus discípulos nisto se assinalaram. Iam descalços, a cabeça descoberta e com muita modéstia. Observavam-me atentamente e procuravam imitar-me. Sentiam o padecimento, mas eu animava-os a sofrerem com paciência, porque receberiam a recompensa do Pai por tudo o que, por seu amor, sofriam e faziam. Quando sentiam mais intensamente o sofrimento, observavam a minha pessoa, tão delicada e gentil. E, no entanto, andava descalço, a cabeça descoberta, e afadigava-me sem tréguas. Assim, animavam-se a sofrer também eles, que se reconheciam muito mais grosseiros e robustos. Viam depois que meu alimento era, na maioria dos casos, somente pão e água. E assim abraçavam de boa vontade o padecimento e a privação de todas as coisas que podiam trazer satisfação ao paladar, acomodando-se ao que eu praticava. Impetrei-lhes da parte de meu Pai a graça de que os corpos não sofressem detrimento nem adoecessem por causa da vida austera que levavam. Ao contrário, se tornassem cada vez mais vigorosos e prontos para as fadigas e padecimentos, como efetivamente eram. Rendi graças ao Pai e pedi-lhes por todos aqueles que a minha imitação abraçassem tal modo de viver austero, a fim de que lhes desse a graça concedida a meus discípulos e seguidores. O Pai prometeu-me a graça mencionada, como efetivamente não deixa de dá-la, a todos os que empreendem o exercício da pregação evangélica e da vida apostólica. Então vi todos aqueles que imitariam os meus apóstolos e a graça que o Pai lhes concederia. Muito me alegrei e rendi graças ao Pai. Consolações dos escribas e fariseus e sua trama. Enquanto me entretinha com os 4 primeiros discípulos e seguidores, ensinando-os, instruindo-os a quantos vinham a mim, e pregando as verdades eternas nas pequenas povoações que estavam no começo da Galileia, espalhou-se em Jerusalém a notícia de que eu partira da cidade. Os escribas e fariseus com seus partidários ficaram muito consolados.
Diziam entre si: Vede, afastou-se, portanto, de uma vez daqui, quem já abalara e revoltara contra nós todo o povo. Cada um deles me lançava imprecações para que não voltasse a inquietá-los. Festejavam-se muito, recreavam-se entre si e deliberaram o que fazer para que fosse morto num dos lugares por onde andava. Resolveram mandar gente de propósito para saber onde estava e, se me encontrassem sozinho à noite, me matassem e depois secretamente voltassem a Jerusalém, certificando-os de que não só nada sofreriam, mas seriam premiados. Queriam esses pérfidos que me fosse dada a morte fora de Jerusalém, ou em outra parte, para mostrar que não havia participado no fato, mas que constituíra mero castigo de Deus, porque me denominava tão franca e ousadamente seu filho, fazendo com que a turba me considerasse o Messias prometido. Os pérfidos puseram em execução esta vontade determinada e mandaram alguns de seus iníquos servos à minha procura, para efetuar a determinada decisão. Os pérfidos servos me encontravam e viram-me com os 4 discípulos. Ficaram aterrorizados com a majestade do meu rosto. Por isso, mais que depressa voltaram a Jerusalém para notificarem aos escribas e fariseus quanto lhes acontecera. Disseram que tinha seguidores de roupa vil, cabeça descoberta e descalços. Tal notícia foi uma espada a ferir o coração dos fariseus e a amargurar muito o consolo que lhes ocasionou minha partida de Jerusalém. Por isso deliberaram novamente entre si, mostrando-se inteiramente apaixonados e condoídos por tal notícia, dizendo: pouco a pouco ele seduzirá todo o povo, atrairá todos a seu partido e chegará, outros sim, a subjugar-nos. Então se iravam, batendo os pés e as mãos como loucos. Não encontravam repouso. Tanto se apossara deles a paixão e o ódio contra mim, que viviam desesperados. Enchiam-se de temor, quando não deviam ter receio algum, porque não viera para tirar-lhes a autoridade e domínio, mas somente para dar-lhes a verdadeira liberdade e salvá-los. Enquanto estavam enfurecidos, desafogando-se mutuamente, muitas eram as injúrias e impropérios que vomitavam contra mim. Todos, de comum acordo, resolveram que, se eu voltasse a Jerusalém, de todos os modos procurariam matar-me. Mas nem esta resolução os inquietava, porque seu desejo era fazer com que todos me julgassem homem infame, sedutor e endemoniado, conforme eles me consideravam. Eis o que desejavam, que eu morresse vituperado. Mas, como não podiam efetuá-lo, atormentavam-se, e o intento de dar-me a morte não os satisfazia bastante. Reprovavam-se a si mesmos, dizendo: será possível que a nossa sagacidade não consiga apanhá-lo em algum erro, por obras ou palavras, e assim possamos difundir que verdadeiramente é um infame? No entanto, nenhum de nós foi hábil para tanto. Então resolveram de novo mandar sempre gente atrás de mim por onde andava, a fim de maliciosamente me interrogar e estar a ouvir-me e observar todos os meus passos. Assim efetivamente fizeram em todos os lugares por onde andei, conforme ouvirás. Amargura e súplicas de Jesus. Enquanto esses pérfidos estavam assim tratando contra mim, tudo via e ouvia, sentindo grande amargura por causa do pecado deles, pela desonra à minha pessoa e ao Pai. Via como em tempo de tanta misericórdia atraíam contra si a ira e a cólera do Pai. Muito me aplicava a deter os flagelos da justiça divina, prestes a cair sobre eles. Dizia ao Pai irado: meu Pai, recorda-te de que é tempo de misericórdia, de piedade, não de justiça e de rigor. Vê, tu me enviaste ao mundo. Agora, Pai, estou no mundo para salvá-lo. Obtens de mim tudo o que queres. Se agora, ó Pai, castigas os delinquentes, que farás quando eu não estiver mais aqui em carne mortal e passível? Considera de novo, Pai Santíssimo, todas as obras para a tua glória estou fazendo, todas as ofertas que te faço em nome de meus irmãos. E se isto não bastar para aplacar-te e reter os flagelos, estou pronto a fazer mais. Ofereço-te a dor e a amargura de meu coração em desconto de todas as ofensas que agora recebes dos pérfidos hebreus.
Contenta-te, ó Divino Pai, e aplacas-te tua justa cólera. Fazia ao Pai estas e outras súplicas semelhantes, para que se aplacasse relativamente aos pérfidos. O Pai escutava-me as preces e as atendia, aplacando-se. E eu o louvava e agradecia-lhe em nome de todos, especialmente dos que me perseguiam, querendo suprir sua omissão e reparar a desonra que infligiam a meu divino Pai. Estava com todas estas angústias internas muito aflito. Jamais, porém, mostrei-o exteriormente a meus discípulos, nem desabafei com algum deles as angústias de meu coração. Apenas ao orar ao Pai à noite, sozinho, retirado, dava algum desafogo à minha pena com ardentes suspiros. Todo o meu desabafo consistia em orar ao Pai que perdoasse tão graves excessos a todos os que me perseguiam mortalmente e em aplacar o Pai irado. Não tive quem me confortasse em tão graves tribulações. Só com a querida mãe exalava minha grande aflição, e isto fazia-o raras vezes, porque raras vezes podia lhe falar. Via e sentia, porém, ela igualmente as minhas aflições. Dor maior era vê-la tão aflita e angustiada por meu amor. Via que não haveria criatura alguma no mundo, por indigna que fosse, que não tivesse tido algum conforto no seu penar. Somente eu era privado de todo o conforto, inteiramente repleto de angústias. Traziam-me algum consolo as almas dos justos e daqueles que tão bem me imitariam. Consolo este amargurado ao ver que, mesmo estes, não sofreriam tanto por meu amor, e ao conhecer a perversidade dos que os perseguiriam, porque queriam imitar e seguir os meus exemplos. Efetivamente, nunca tive consolo algum, mas sempre vivi em suma amargura, porque era tamanha a pena sentida pelas ofensas ao Divino Pai que não me permitia ter algum alívio. Zelo e mansidão. Com todo este pesar, jamais deixei de agir e procurar a salvação de todos e mostrar-me sempre afável e amoroso. Criam os meus discípulos ser eu insensível a todas as tribulações, mas sentia no íntimo muito mais do que teria podido sentir qualquer homem, porque somente eu conhecia o peso e a deformidade das culpas e a gravidade das injúrias recebidas por meu Pai. Oferecia por isso todas as minhas penas interiores ao Pai e pedia-lhe desse a todos os meus irmãos atribulados suma consolação íntima, especialmente quando aflitos e angustiados por seu amor, isto é, pelas ofensas que percebem serem feitas à sua infinita bondade. Pedia-lhes esta consolação em virtude de minhas penas interiores, sofrida com tamanho amor e resignação. O Pai prometia-me a graça mencionada. Vi que muitos a obteriam e alegrei-me por merecer, através de penas, o consolo para meus irmãos. Rendi graças ao Pai, louvando e bendizendo a sua infinita bondade em nome de todos. Toda a minha preocupação consistia em dar gosto ao Pai e obter para os meus irmãos todo consolo e bem. Para mim, escolhi só padecer e sofrer tudo, sem conforto algum, querendo sofrer tudo o que deveriam sofrer todos os meus irmãos. Por mais que visse haverem muitos de ser-me ingratos e desagradecidos. Era tamanho amor por eles que jamais me saciava de sofrer. A multidão de suas ingratidões não foram suficientes para extinguir o amor que para eles me ardia no peito. Desejava que todos os meus irmãos tivessem tido para com o Pai e o próximo amor tão ardente quanto permitissem as respectivas condições. Ao ver que este desejo não seria efetuado neles, ao invés, em muitos aconteceria inteiramente o contrário, senti pesar imenso e, se tivesse sido possível, queria fosse-lhe tal anelo impresso no peito. Via que conseguiria cada vez que eles o quisessem, mas como verificava ser a vontade deles contrária, aumentava-me a pena. Resignava-me a tudo, mas com a imensa dor de não alcançar meu intento, a maior glória e o gosto do Pai e a maior utilidade e bem das almas deles. Breve missão às margens do lago. Enquanto me detinha nas regiões circundantes do Mar da Galileia e ensinava ao povo a verdadeira e perfeita doutrina, muitos deles abraçavam e se dispuseram a aceitar minha pregação. Quando voltasse,
com demora, pois então estava de passagem. Ao ver que vários galileus se mostraram muito afeiçoados a mim e dispostos a praticarem o que lhes pregava, tive consolo e rendi por isso graças ao Divino Pai, rezando muito por eles. Afligia-me assaz, porém, o fato de que os hierosolimitanos, o povo preferido e do escol, ao qual fui mandado para iniciar a minha pregação, mostrava-se em grande parte ingrato para comigo. Os chefes quase todos me odiavam. Era tanto maior o pesar sentido, quanto maiores as graças e os benefícios que lhes fizera e havia de fazer. Em Jerusalém, por vontade do Pai. Estava já por retornar a Jerusalém, apesar de voltar com todo o amor para beneficiá-los e fazer tudo o que a minha infinita caridade requeria para convertê-los. Todavia, a minha humanidade sentiu mágoa de ter de ir a um lugar onde era tão odiado e perseguido mortalmente por escribas e fariseus. Sentia pesar igualmente porque os pérfidos servir-se-iam deste retorno para onerarem mais as próprias almas de culpas tão graves, uma vez que, além do ódio que me tinham, vomitariam blasfêmias mais execradas contra mim. Mas também nisto conformei-me com a vontade do Pai, a qual havia decretado a volta, decidido a usar para com aquele povo de misericórdia infinita e cumprir as promessas feitas aos antigos patriarcas. Por isso mostrei-me pronto a ir cumprir a vontade do Pai. Pedi-lhe, no entanto, que por aquela vontade pronta e resignação se dignasse dar a todos os meus seguidores e imitadores a graça da prontidão de vontade e da resignação total ao seu querer. Assim, tendo de ir ensinar a verdadeira doutrina a gente inimiga e infiel, vão de boa vontade, sem recear a perseguição e sem sequer a própria morte, para cumprirem a vontade divina, relativa à salvação do próximo e até dos próprios inimigos e perseguidores. O Pai prometeu-me a dita graça e não deixa de distribuí-la a todos os que têm tal ofício. Vi que muitos corresponderiam à dita graça, sacrificando até mesmo a vida para executarem a vontade divina. Alegrei-me muito ao ver que no mundo haveria alguns que me imitariam tão perfeitamente. Vi igualmente o fruto que produziriam acerca das almas. Rendi graças ao Pai e rezei muito por todos. Não faltou também nisto a amargura, porque vi que muitos abusariam da mencionada graça e seriam vencidos pelo amor, quer das perseguições, quer dos padecimentos. Por eles, roguei novamente ao Pai que lhes desse graça maior. Vi que alguns aproveitariam e superariam todas as dificuldades e todos os temores. Por estes, rendi graças ao Pai e supliquei-lhe assistência e cuidado particular. O Pai benigno e amoroso mo prometeu, e eu de novo louvei-o e agradeci-lhe. Convida os discípulos a segui-lo a Jerusalém. Obtido tudo isto do Pai, fiquei contente e depois falei a meus discípulos que devia ir a Jerusalém para continuar a pregação até nova ordem do Pai, que devia seguir-me e ser participante de minhas tribulações e perseguições, que também eles seriam perseguidos pelos escribas e fariseus, e por isso se animassem a ter paciência e a imitar-me a mim, mestre verdadeiro e perfeito. Mostraram-se prontos a tudo suportar, contanto que eu ficasse em sua companhia. Só por isto ficaram contentes de suportar qualquer tribulação, tanto lhes era cara a minha contínua presença. Haviam sido muito instruídos por mim, e por isso mostraram-se prontos a tudo sofrer, tanto mais que muito os atraía e consolava a minha conversação, que era amável e agradável a qualquer um que a escutasse. Era muito razoável que meu seguidor experimentasse tal consolo, porque depois haveria de sofrer muitas perseguições e experimentar grandes padecimentos. Fome, sede, frio e tudo o que a fraqueza humana fazem sentir a indigência e a carência de todo o necessário. Então a minha presença e as minhas palavras suavizavam todo o sofrimento e todas as penas. Vi que meus irmãos padeceriam e sofreriam muitas tribulações no mundo para imitar-me. Vi todas as angústias, as aflições internas dos mesmos, as desolações e os temores, e porque não estaria em pessoa para consolá-la com a minha presença visível, como fazia então com os meus discípulos,
Impetrei ao Pai o consolo de minha presença invisível, mostrando-me desejoso de consolar suas almas. O Pai permitiu que efetuasse esse anelo. Assim, desde então, determinei consolar os meus seguidores, fazendo-lhes sentir o consolo de minha presença na alma e confortá-los, animá-los nas aflições. Não deixo de fazê-lo de vários modos, segundo a capacidade deles. Tive muito consolo ao ver todas as almas que seriam consoladas e confortadas por minha presença. Pedi por isso ao Pai transmitir-lhes luz e graça para conhecerem que só eu sou capaz de consolá-las, a fim de que não procurarem outro consolo e se voltarem só para mim, suplicando-me conforto e com isso se tornem dignas em parte de recebê-lo. O Pai prometeu me dar a todos a dita luz, acompanhada da graça. Vi que daria com liberalidade e muitos delas se serviriam e seriam consolados. Vi, porém, que a maior parte abusaria dela, dando-lhe pouca importância e procurando consolo e conforto mais nas criaturas do que em mim, verdadeiro Consolador. Por causa desses senti desprazer, porque jamais experimentaria um verdadeiro consolo, e meu anseio de consolá-los plenamente e confortá-los não se realizaria. Tira uma dúvida. Não te surpreenda, esposa minha, ouvires que pedia ao Pai a graça de consolar as almas com a minha presença e não lhe suplicava fazê-lo por si mesmo, conforme agi nos demais pedidos. O Pai e eu somos uma só coisa, e por isso, onde está o Pai, eu estou. Rogava ao Pai todas as graças para meus irmãos, enquanto então vivia na terra, unida à humanidade, sendo segundo a humanidade menor do que ele. Sou o Filho unigênito. Por conseguinte, como filho obediente e submisso, pedia-lhe todas as graças. Fazia também o papel de todo o gênero humano e o representava. Por esta razão, em nome de todos, oferecia ao Pai minhas obras, as quais eram de valor infinito, por ser a minha humanidade unida à divindade. Por meus méritos, pedia ao Pai todas as graças e as obtinha. O Pai não pode negar-me coisa alguma, a mim, verdadeiro e dileto Filho. Contemplando-me tão perfeito e santo em minha humanidade, comprazia-se em mim, e porque representava diante dele a pessoa do gênero humano, quanto à humanidade. Aplacava-se em relação a todo o gênero humano, pela complacência que tinha em mim. Por isso te digo que tudo o que pedi ao Pai, fazia-o enquanto homem e filho. Enquanto Deus, a ele igual, podia arbitrar e conceder ao gênero humano todas as graças. Mas unida à humanidade, mostrei-me sempre submisso a ele. Nisto tanto se comprazia o Pai que depois, no céu, deu-me o poder e o império universal, colocando-me à sua destra e constituindo-me juiz dos vivos e dos mortos. Baste isto para ficares persuadida em relação à tua dúvida. Súplica pelos ouvintes. Obtida do Pai a mencionada graça, agradeci-lhe em nome de todos os irmãos, especialmente daqueles que se consolariam por minha pessoa, isto é, por meu espírito, e daquele mesmo espírito do Pai, unido a mim por ser indizível. No breve tempo que me detive com meus discípulos fora de Jerusalém, não acredites que admitisse algum regalo para minha pessoa, porque estive sempre em contínuos padecimentos. Ofereci-as ao Pai pela salvação de todas as almas que lá se achavam, a fim de que o Pai as iluminasse e desse-lhes fé em minha doutrina, para elas muito nova. Queria muita graça para elas, a fim de que eu cativasse o intelecto delas e lhes fizesse conhecer as verdades eternas. É verdade que minha doutrina era muito clara e penetrante, mas devido aos maus hábitos e à fraqueza da carne, repugnava-lhes muito, tanto mais que me viam tão pobre e abjeto aos olhos do mundo. Muito era, contudo, a graça e as luzes que para eles impetrava ao Pai. Eles iam se dispondo por meio de tal graça. Iluminados, conheciam claramente que a minha pessoa possuía grandes merecimentos e, através de minhas palavras, se certificavam da verdade que lhes ensinava. Não faltou, porém, quem pouca ou nenhuma importância atribuísse aos meus ensinamentos. Eram os viciados no mal, inimigos do Pai e meus, devido às graves culpas que haviam cometido. Por eles muito orei e me afligi,
desejando reconduzi-los ao estado de verdadeira amizade com o Pai. Por isso pedi a ele enviasse-lhes fortes estímulos ao coração, a fim de que viessem a mim para ouvirem meus ensinamentos. O Pai o fez, e efetivamente, antes que eu partisse, vieram a mim muitos pecadores inveterados, animados e se emendarem. Ao ouvirem a minha doutrina, mais se compungiram e resolveram mudar de vida e praticar o que eu ensinava. Depois de terminado meu discurso, aproximaram-se de mim já contritos. Disse-te que minha presença aterrorizava os pecadores, mas simultaneamente dava-lhes grande desejo de aproximarem-se de mim com razão, com coração contrito, porque meu aspecto inspirava amor e confiança a quem tivesse boa vontade e desejo de mudar de vida. Acolhi benignamente os que se aproximaram, instruí-os e animei-os a confiarem na misericórdia e bondade de meu Pai divino, que não quer a morte do pecador, mas que se converta e viva a verdadeira vida, isto é, vida perfeita e santa. Aquelas almas pecadoras ficaram muito consoladas e animadas a mudar de vida. Assim fizeram tal propósito e a observaram. Ficaram também muito afeiçoadas à minha pessoa e, percebendo que devia partir, pediram-me que não as abandonasse. Prometi-lhes retornar em breve. No entanto, instruí-as acerca de que haviam de fazer para se conservarem na graça de meu Pai. Esforços do demônio contra a obra de Jesus. Irava-se o inimigo infernal ao ver muitas almas escaparem-lhe das mãos, e todo o esforço empregava no fito de afastar o povo de vir escutar a minha palavra. Com suas más sugestões encontravam pouco eco entre essa gente. Esforçava-se com todo empenho junto aos escribas e fariseus. Estes eram de seu partido e ele os guiava à sua maneira. O príncipe das trevas não podia suportar tanta luz do mundo. Vendo as obras admiráveis que eu fazia, a conversão de tantos pecadores e a vida santa e irrepreensível que eu levava, surgiram-lhe frequentes suspeitas de que eu fosse verdadeiramente filho de Deus, como me chamava, e o Messias prometido aos hebreus. Por isso, a miúde, os demônios deliberavam e, enfim, concluíam não ser possível que eu fosse tal e que a majestade suprema de Deus tanto se abaixasse e humilhasse. Por isso acreditavam ser eu puro homem, mas muito enriquecido por Deus dos dons da natureza e da graça. Assim determinaram perseguir-me sempre e fazer-me guerra muito atroz. Mais do que tudo, cruciava-os não poderem avizinharem-se de mim, porque na minha presença perdiam toda a força e poder. Por isso encaravam-me com maior ódio, tanto mais que não podiam desafogar sobre mim a raiva e o furor. Então procuravam, por meio de sugestões, incitar a todos a me odiarem, especialmente os chefes, bem cientes de que a plebe facilmente muda e segue o exemplo e a autoridade dos chefes. Os inimigos infernais, contudo, não conseguiram realizar seu intuito, porque a minha pessoa provocava em quem a olhava respeito e estima, e minhas palavras penetravam nos corações e os iluminavam, fazendo cada qual conhecer claramente a verdade. Só os obstinados no mal davam ouvidos às suas sugestões. Assim foram os escribas e os fariseus, com seus adeptos, porque estavam cheios de soberba e ambição. Iravam-se muito os espíritos infernais, ainda por verem os corpos dos possessos libertos de sua tirania. Sem demora, eles deviam sair e deixá-los livres, quando eram conduzidos à minha presença. Como não entendiam de onde provinha tanta força, andavam à procura da causa da mesma. Por isso observavam o teor de vida que eu levava, para procurarem impedir-me o exercício da virtude, a qual acreditavam ser a causa de sua ruína, porque os abatia assaz, tirava-lhes as forças. Vendo que eu era muito perfeito em todas as virtudes, sentiam um grande pesar, tanto mais que não podiam de modo algum impedir o exercício delas e o teor de vida por mim praticado. Assim, enraivecidos, iam circulando por todos os lugares por onde eu andava, semeando discórdia e sugerindo a todos várias falsidades contra mim. Sobretudo, queriam fazer com que todos me julgassem soberbo, porque a minha humildade os abatia muito, e a vida austera e penitente que eu levava tirava-lhes as forças.
Nada, porém, conseguiam, porque eu lhes esmagava a cabeça. Assim encontrava-se sempre, de certo modo, amarrados, sem poder fazer o que entre si haviam combinado. Com virtude e palavras rompia todos os laços que escondiam contra mim, e eles ficavam confusos e cada vez mais enfurecidos. Pedi ao Pai fizesse voltar a mim todos os que eles tentavam, os iluminasse e, revelando-lhes as fraudes e insídias do inimigo infernal, desse-lhes ainda a graça de vencê-lo e superá-lo. Assim, efetivamente, fazia o Pai. O inimigo era vencido por aqueles que se aproximavam de mim e acreditavam na minha doutrina. Supliquei-lhe ainda desse a todos os meus irmãos força e virtude para vencerem e superarem os inimigos infernais. O Pai me prometeu a dita graça. Vi que muitos a empreenderiam bem e a aproveitariam. Rendi graças ao Pai. Todavia, vi que muitos abusariam da mencionada graça e dariam ouvidos ao dragão infernal, admitindo as suas sugestões. Por esses orei de novo ao Pai, impetrei-lhes nova graça e luz para poderem conhecer o próprio erro. Vi que muitos, com essas novas luzes e graças, se emendariam e superariam o inimigo. Consolei-me e tributei graças ao Pai. Rezei por todos, para perseverarem no bem e fugirem de todo o mal que o inimigo infernal se esforça por lhes insinuar. Com frequência rogava ao Pai desse força a todos os meus irmãos para resistirem às sugestões dos inimigos infernais e superá-los. O Pai me prometia esta graça, como de fato não deixa de dá-la a todos. Só é vencido e superado por eles quem quer ser vencido e superado, pois a ninguém falta a graça de poder vencer e superar tão feroz inimigo. Louvei e agradeci ao Pai por tantas graças dispensadas e a dispensar a todos os meus irmãos e pedi-lhe jamais deixar de usar relativamente a todos de sua misericórdia. O amor do Pai. Prestes a ir com os discípulos a Jerusalém, antes de partir, orei ao Pai. Supliquei-lhe desse a todos os que me haviam ouvido discursar naqueles lugares e haviam sido instruídos por mim, a graça de se conservarem fiéis e constantes nas promessas, de observarem o que eu lhes ensinara, e irem crescendo no amor a Ele. Ensinava muitas coisas pertencentes à eterna salvação, mas, sobretudo, procurava imprimir-lhes no coração a observância da lei divina e o amor ao Divino Pai. Em vista de que nos corações se radicasse esse amor, declarava-lhes todos os motivos de amá-lo e como o Pai merece ser amado por todos. Discorria também sobre as divinas perfeições, os atributos. Apesar de serem questões altíssimas e os ouvintes muito rudes e ignorantes, não obstante, falava de maneira a ser entendido por qualquer um e tudo ser captado perfeitamente. Inseria-lhes então no coração dos ouvintes vivo desejo de amar o Pai, porque claramente lhes dava a conhecer quanto merecia por todo ser amado, e amado com o amor que é possível reinar num coração. Afirmava serem os seus corações pequeninos e ser muito pouco o amor de uma criatura. Por isso, não deve ser diminuído pelo amor a outra coisa criada, pois amor tão pequenino e limitado não é suficiente para amar um bem infinito e ainda as coisas criadas. Por isso dizia que amassem só o Criador, porque apesar de ser seu amor fraco e ilimitado, o Divino Pai todavia se contenta, contanto que este pouco amor não seja dividido com as criaturas. Ao falar do amor devido ao Pai, o ouvinte ficava inflamado, tamanho era o ardor com o qual a ele me referia. Minhas palavras eram dardos ardentes a penetrar no coração do ouvinte. Por isso muitos, atraídos pela violência deste amor e feridos pelos dardos ardentes de minhas palavras, me seguiam dias e noites inteiras, sem sentir cansaço algum, como te direi no curso desta história. Ao falar de tal amor e incendiar os corações dos ouvintes, voltava o pensamento para todos os meus irmãos, e desejoso de que todos amassem o Divino Pai, pedia para todos o amor. Vendo que não podia estar sempre no mundo para falar a todos desse amor, pedi ao Pai fizesse de modo que no mundo sempre houvesse quem o insinuasse, quem dele falasse e o inserisse no coração de todos. Vi que muitos se inflamariam por este santo amor, e assaz se empreenderiam
e afadigariam por inflamá-lo ainda no coração do próximo. Alegrei-me com isso e rendi graças ao Pai. A caridade ao próximo. Coisa semelhante realizava ao falar do amor e da caridade para com o próximo, procurando implantar no coração de todos a verdadeira caridade fraterna. Muito falava da caridade e dileção, ensinando a todos o modo de se amarem mutuamente. Estava banida, então, do mundo a caridade e a verdadeira dileção, uma vez que procuravam todos a própria utilidade e comodidade, e não havia quem tivesse caridade para com os irmãos. Não somente não se amavam mutuamente, mas muitos se odiavam e procuravam o mal uns dos outros. Reinava a inveja em seus corações. Muito disse e fiz para extirpar este mal. Até entre meus discípulos se achava a ambição de ser um mais do que o outro. Observavam quem era mais amado por mim. Tanto era a sua rudeza que, embora pregasse, não mudaram tão facilmente. No entanto, ouviam continuamente as minhas palavras e viam os meus exemplos. Tinha compaixão deles e ensinava com caridade e amor. Via, porém, que nos seus corações ainda havia esta falha. Pedi ao Pai desse-lhes a graça de extirpar efetivamente o excessivo amor a si próprios e de alegrarem-se com os bens de seus irmãos. Foi pouco a pouco se apossando de seus corações esta caridade, com o auxílio da divina graça e com as minhas exortações. Mas muito foi preciso para tirar-lhes os maus costumes e os defeitos inveterados, vendo que no coração dos homens tanto reinava a ambição e a inveja do bem do próximo. Sentia imenso pesar e por isso frequentemente falava do assunto como lhe disse. Meu discurso se tornava muito duro para quem o ouvia, porque estavam tão habituados ao mal que parecia a todos muito difícil agir de outro modo. Eu, porém, de tal sorte persuadia que lhes patenteava ser muito fácil praticá-lo. Apresentava razões, falava em parábolas para melhor lhe imprimir no coração. Em verdade, ficavam bem capacitados. Então implorava para todos a graça e o auxílio do Pai, a fim de poderem pôr em prática quanto lhes insinuava, o que era verdadeiramente muito duro para a natureza fraca e corrompida. Dizia a todos que me imitassem, uma vez que viam quanto sofria e fazia pela salvação de suas almas, pospondo qualquer comodidade e satisfação à utilidade e bens deles. Viam quantos padecimentos me custava o bem que lhes fazia. Enquanto me ouviam, aprendiam quanto lhes declarava e propunham-se a pô-lo em prática, mas, ao se acharem na ocasião de realizá-lo, eram muito fracos e por isso falhavam. Eu suplicava ao Pai ajudá-los e dar-lhes a sua poderosa graça para praticarem o que lhes ensinara. O Pai não deixava de realizá-lo. Por meio de tal ajuda e de boa vontade, frequentemente punham em prática meus ensinamentos. Desejava, pois, que todos os meus irmãos tivessem esta caridade e amor fraterno, vendo que no mundo estes teriam reinado tão pouco, sentido grande pesar, e determinei dá-los aos meus discípulos por preceito e por meio deles a todos os fiéis, como te direi em seu lugar. No entanto, ia a miúde suplicando ao Pai desse a todos os meus irmãos a graça de abraçarem e porem em prática este mandamento. O Pai me prometia tal graça, como de fato não deixa de dá-lo a todos, embora nem todos delas se a prevaleçam. Rendi, portanto, as graças ao Pai por tudo quanto prometia dar a todos os irmãos, e em suplência pelas faltas destes, oferecia-lhe minha caridade infinita, o amor que tinha a cada um e o bem que a todos fazia. Ao Pai muito apraziam minhas ofertas e ficava satisfeito plenamente, e eu alegrava-me, louvava e bendizia sua infinita bondade. Exortações aos seus. Chegada a hora destinada a meu retorno a Jerusalém, tendo já rogado ao Pai e pregado a todos quanto te declarei, eu, os quatro discípulos e seguidores, fomos à cidade sem qualquer provisão, levando apenas as vestes necessárias para cobrir o corpo. No restante, despojados de tudo. Fiz-lhes uma exortação muito eficaz acerca da renúncia à própria vontade e a qualquer outro afeto à carne e ao sangue. Vede bem, disse-lhes, se quereis ser meus verdadeiros seguidores e imitar-me perfeitamente,
Deveis despojar-vos efetivamente do egoísmo e renunciar ao amor de vossos parentes. Agora não sois mais do mundo, e por conseguinte, tendes de deixar qualquer pensamento e afeto relativamente a ele. Tudo o que o mundo ama, seja odiado por vós. Prazeres, comodidades, solicitudes, honras, roupa, vã estima, ambição, interesse, não tenham parte alguma em vós. Reine só em vós humildade, abjeção, mansidão, pobreza, amor ao sofrimento, zelo pela glória de meu Pai celeste e pela salvação da alma de vosso próximo. Alegrai-vos se o mundo vos odeia e vos persegue. Abraçai com amor todos os desprezos e prevalecei-vos da grande graça que vos fez o Pai Celeste de dar-me por mestre e exemplo. De mim podeis aprender toda a virtude e perfeição. Coube-vos a sorte de ter convosco aquele que tantos patriarcas e profetas desejavam e anelavam ter e não conseguiram. O Pai vos escolheu para que realizeis em vós o perfeito modelo de todas as virtudes que vedes resplandecer em minha pessoa. Por consequência, cuidai bem de corresponder à vocação, senão, ai de vós. A graça que o Pai vos fez a vós, pobres e simples, ignorantes, negou-a aos chefes sábios e prudentes do mundo. Reconhecei, portanto, o benefício e sede-lhe gratos, correspondendo e prevalecendo-vos de tal graça. Correspondereis se fizerdes quanto vos ensino e seguirdes meus exemplos. Despojai-vos efetivamente do egoísmo, de vossa vontade própria, de vosso juízo e parecer. Não vos escandalizeis das faltas e dos defeitos do próximo. Ponderai que, se meu Pai lhes tivesse outorgado a graça que vos concedeu, talvez melhor do que vós corresponderiam ao benefício. Tende sempre este sentimento humilde a respeito de vós mesmos e crede com certeza que, sem a ajuda e a graça de meu Pai, não seríeis capazes de operar bem algum. A ninguém desprezeis, por miserável pecador que seja, pois é possível que ele, convertendo-se, vá adiante de vós na virtude e adquira mérito maior junto do Pai. Sabei que o maior pecador do mundo pode vir a ser muito grande no reino dos céus. Disse-lhes isto porque devia chamar a minha sequela o publicano Mateus, a fim de não se escandalizarem-se. Eu os adverti por meio de tais exortações. Deveis saber, discípulos meus, que o Pai me enviou ao mundo para salvar a todos, e meu desejo consiste em converter todos os pecadores à penitência. Por isso também vós deveis ter este desejo e imitar-me. Alegrai-vos quando virdes algum pecador se converter, porque este, pela conversão, dá alegria a meu Pai, a mim e a toda a corte do céu. Estais cientes ainda de que o demônio vos assaltará com tentações e sugestões, especialmente contra mim e contra aquilo que vos ensino. Por isso ficai atentos a expulsar de vós o inimigo, sem admitir de modo algum suas sugestões. Conhecerei as ocasiões em que sereis tentados e assaltados pelo inimigo, e não deixarei de expulsá-lo de vós. Mas vós humilhai-vos, recorrendo a mim, e manifestando-me as tentações e sugestões, para receberdes com isto maior luz e graça. Estas e outras palavras dirigi aos discípulos antes da partida para Jerusalém, porque eles iam pensando que em Jerusalém seriam muito aclamados e louvados pela vida que haviam abraçado, e por serem meus discípulos e seguidores, acreditavam haver de adquirir fama. Mas eu quis em tudo e por tudo instruí-los e fazer-lhes saber que a minha sequela não consiste na pretensão de adquirir honra e fama entre os homens, mas em serem desprezados e perseguidos, em sofrerem muito pela glória do Pai Celeste e a salvação das almas. Com estas palavras, os discípulos ficaram muito abatidos e mortificados, e quase desarmados, porque a natureza fraca ressentia-se muito diante de tal anúncio. Por isso animei-os a não temerem, visto que também eu isso sofria e assim agia.
Por que os que ambicionavam seguir-me e imitar-me queriam estar isentos? Animei-os muito com a esperança do prêmio eterno e da glória para eles preparada pelo Pai, se fielmente correspondessem à vocação. Muito lhe contei sobre este particular, e assim ficaram confortados e iluminados. Era necessário que frequentemente me referisse aos bens eternos, seja para desapegá-los efetivamente de todas as coisas temporais, seja ainda para animá-los a sofrer, porque achavam muito duro, em especial, serem perseguidos. Conforme te narrei, eram ainda muito fracos por natureza. O espírito estava pronto, mas a carne resultava e tão facilmente não mudaram de condição. Requeria-se muita graça e ainda muito tempo para que a força de padecimentos e de renúncia a si mesmos adquirissem a virtude. Não acrediteis que, por estarem na minha escola, se tornassem em um instante perfeitos. Lutaram muito. Meu pai o permitiu para que, havendo de ser pregadores de meu evangelho e converter as almas à verdadeira fé, tivessem caridade e se compadecessem de todos os defeitos e falhas do próximo, uma vez que haviam experimentado quanto trabalharam e sofreram na aquisição das virtudes e da verdadeira santidade e perfeição evangélica. Terminado o discurso, volvi os olhos para todos os meus irmãos e por todos roguei ao Pai, desse-lhes auxílio e graça, para poderem praticar todas as virtudes que eu havia ensinado aos discípulos, e ânimo e força para superarem a fraqueza da natureza, uma vez que o espírito mais facilmente se deixa guiar pela graça, enquanto a carne fraca põe muita resistência. O Pai prometeu-me a dita graça, e vi que muitos a aproveitariam. Rendi graças ao Pai. Vi ainda o grande número dos que desprezariam a graça mencionada e senti grande amargura por isso. Tanto mais que todos haviam tido luzes para conhecerem o que deviam fazer e praticar, para ser verdadeiros seguidores meus, enquanto voluntariamente abusariam da graça. Por isso rezei muito por eles, a fim de que o Pai lhes enviasse fortes estímulos ao coração, que eles se resolvessem a praticar o que lhes havia ensinado e lhes deixava por intermédio de seus discípulos. Vi que o Pai não deixaria de dar-lhes os ditos estímulos e muitos, depois de longa resistência, aproveitariam deles e seguiriam os meus ensinamentos. Isso me consolou, embora não me tenha faltado a amargura de ver muitos abusarem destes estímulos e viverem tão mal que pereceriam eternamente. Foi tão grande o pesar que causaram a meu coração que se amargurou o consolo trazido pelos que corresponderiam e se serviriam da dita graça. Ofereci ao Pai o pesar em suplência pelo desprezo da graça por parte dos obstinados e agradeci-lhe toda a graça que lhes havia distribuído. Alegrou-se o Pai por lhes serem muito gratos e aceitas as minhas ofertas e meus agradecimentos. Alegrava-me também ao ver que eu sozinho bastava para suprir tudo aquilo que faltavam aos meus irmãos ingratos e desleais. Obtido isso do Pai, louvei-o, bendisse-lhe a infinita bondade e misericórdia. Exercícios e louvores divinos. Deves ainda saber que, enquanto com os 4 discípulos me detive naquela parte da Galiléia, jamais deixei os habituais exercícios de oração. Recitava os louvores divinos ao Divino Pai e fazia com que os meus discípulos também o praticassem. Em particular, cuidava da oração, muito necessária para eles, na qual ensinei-lhes a pedir todas as graças de que precisavam. Instruí-os a orarem bem. Custaram muito a se acostumar à dita oração, dela não sendo capazes de modo algum. Todos ficavam atentos ao ver minhas palavras, mas eu queria que orassem também ao Pai. Então pedi ao Pai lhes iluminasse a mente no tempo em que estavam orando e lhes comunicassem à alma o seu espírito, fazendo com que sentissem e experimentassem a sua suavidade, a fim de se afeiçoarem ainda mais a tão santo exercício. O Pai escutava minhas preces, fazendo com que sentissem e experimentassem a suavidade e a doçura do maná contido em tão santo exercício.
Por isso muitos se afeiçoaram à oração, e por meio da mesma recebiam grandes luzes de meu Pai, que abundantemente lhes comunicava seu Espírito. Assim conheciam mais claramente minha pessoa e as virtudes que pregava. Inflamavam-se de desejo de imitar-me perfeitamente, conforme fizeram depois. Desejava que todos os meus irmãos praticassem tão santo exercício, porque assim receberiam grandes luzes do Divino Pai e conheceriam tudo o que devem fazer pela salvação eterna. Por meio da oração, obteriam ainda do Pai todas as graças pedidas. Por isso, tanto a inculquei nos meus discípulos e a ensinei, por intermédio deles, a todos os meus irmãos, conforme te direi em seu lugar. Em consequência, não deixava de rezar a meu Pai, dispensasse largamente as suas graças a todos os que praticassem tão santo exercício. E vendo que meus irmãos seriam tão negligentes e descuidados no mencionado exercício, senti pesar e ofereci ao Pai contínua oração em suplência dessas faltas. Pela dita oferta, pedi desse a todos verdadeiro senso e espírito de oração. O Pai me prometeu e de fato vi muitos nisto se assinalarem, obterem muitas graças e chegarem à grande perfeição e santidade de vida. Alegrei-me muito também por causa do bem deles, como pelo aprazimento do Divino Pai, visto que se comprazem em comunicar-se às almas e infundir-lhes seu espírito. Falo em favor das almas orantes. Partem para Jerusalém. Exortações. Depois de orar de manhã com os discípulos e de tomar a bênção de meu Pai, dirigimo-nos para a cidade de Jerusalém. Ia no meio deles. Podes imaginar quão grande fosse a consolação que sentiam. No entanto, apesar de tudo, me interrogavam como deveriam tão desprovidos de todo o necessário, como viveriam tão desprovidos de todo o necessário. Diziam: Mestre, quem nos dará de comer e de beber? E quando se gastarem as nossas vestimentas, quem nos vestirá, uma vez que somos tão pobres e desprovidos de tudo, havendo tudo abandonado para vos seguir? Como faremos para viver? Onde ficaremos? Não haverá quem nos dará alojamento? A esta pergunta, embora inocente, repreendi tanta solicitude a respeito de si próprios. Por isso disse-lhes: Homens de fé diminuta, disse-vos que não estejais solícitos a pensar o que comereis e bebereis, nem nas vestes que poderão vos faltar. Porque vosso Pai Celeste sabe do que precisais e não deixará de prover-vos. Ele vê que vós, por seu amor, a tudo renunciastes. Agora deixai o cuidado total de vós mesmos, entregue a Ele, que saberá vos prover de todo o necessário. Considerai as flores do campo como saem serem cultivadas, como sem serem cultivadas por alguém, crescem e cujas frondes estão tão adornadas. Observai como os animais nada possuem, e no entanto vosso Pai Celeste os nutre a todos. Quanto mais há de prover-vos a vós, feitos à sua imagem, e que tudo deixastes por seu amor. Depois sabei que vos sucederá pedir algumas vezes esmola para poderdes vos alimentar. Convém que o façais para humilhar-vos e imitar-me a mim, vosso mestre, que frequentemente, para alimentar-me, pratiquei este ato de humildade. Às vezes vos será também negada, e vós vos humilhareis, reconhecendo-vos indignos de recebê-la. Estais cientes de que, à medida que vos humilhardes, sereis exaltados no reino dos céus. Sofrei tudo com paciência, à minha semelhança, e com vossa paciência chegareis a possuir as vossas almas e vencereis todas as paixões. A estas palavras, os discípulos se humilharam e sua natureza humana sentiu revolta ao anúncio do sofrimento que deviam abraçar. Animei-os, porém, dizendo-lhes: Não temais, vereis que antes de vós eu sofrerei e já sofri muitas vezes tudo o que vós sofrereis. Em minha companhia tudo vos tornará fácil. A graça do Pai estará em vossas almas, e o amor que lhe dedicais vos fará parecer tudo agradável e deleitável. Recordai-vos do prêmio que vos está preparado e pensai que é eterno
enquanto são breves vossos padecimentos, vossas humilhações. Consolai-vos, porque a alegria que tereis será imensa e eterna. Ficaram com isso consolados, mas não totalmente capacitados, porque, segundo te afirmei, muito foi preciso para persuadi-los de toda a verdade que eu lhes ia ensinando. A natureza se mostrava resistente ao sofrimento e ressentia as humilhações. Todavia, tudo superavam com a graça do Divino Pai. Enquanto caminhava para Jerusalém com esses discípulos e assim os instruía, proferindo as palavras supramencionadas, via que todos os meus irmãos teriam solicitude por demais excessiva acerca da própria manutenção, e que a maior parte, aliás, não pensaria senão em prover-se, não só do necessário, mas do supérfluo, como se não estivessem no mundo para outro fim. Afligia-me assaz esta excessiva solicitude e a pouca confiança na divina providência, como se o Pai não pensasse neles de modo algum. Via que por essa solicitude tornavam-se incapazes e indignos de que meu Pai deles cuidasse e pensasse em provê-los, porque por si mesmos em demasia se afadigavam. Apresentei, por isso, súplicas ao Pai de dar-lhes luzes e conhecimentos sobre este particular, e que eles praticassem quanto no Evangelho lhes deixei recordado. O Pai prometeu-me a graça mencionada, e vi que a daria a todos com liberalidade, especialmente aos que a aproveitariam. Vi que muitos abraçariam estes ensinamentos, e deixando o total cuidado de si à providência do Divino Pai, seriam pelo mesmo, com paternal cuidado e solicitude, providos de tudo. Estes verdadeiros irmãos e imitadores trouxeram grande consolação ao meu coração. Rezei por todos eles, os quais vi distintamente. Rezei, disse ao Pai que tivesse cuidado especial de todos e provesse-os de modo admirável. Vi efetivamente que o amoroso Pai o realizaria. Alegrei-me e rendi graças ao Pai Divino, também em nome de todos. Distingui ainda todos os que abusariam da graça mencionada e tive pesar, porque infligiam e infligem grande injúria à divina providência, por não confiarem nela, como também se privam de tamanho bem, e devido a todas as solicitudes jamais ficam contentes e satisfeitos. Sempre lhes parece faltar algo, porque nunca estão contentes. Ao invés, aos que se fiam na divina providência, jamais lhes falta coisa alguma. E se o Pai permite que lhes falte algo, não tarda muito a provê-los e por vezes o faz para provar-lhes a virtude, a fé e a confiança nele. Exortações à esposa. Aprende, esposa minha, a confiar na providência divina, e jamais em ti reste solicitude acerca das coisas temporais. Confia somente em quem pode prover-te de tudo. Deixa o total cuidado de ti ao Pai Celeste, que saberá, em ocasião de qualquer necessidade, prover-te de tudo. Nem sequer tenhas solicitude alguma sobre as coisas espirituais, deixando disto o cuidado e o pensamento ao Divino Pai, que te proverá. Atende a servi-lo fielmente, cumprindo as obrigações de teu estado. Seja esta tua solicitude, corresponder aos convites da graça e ser fiel em tuas promessas. Sê fiel a teu Deus e nada temas, sem pensar em outra coisa. Inculco-te ainda o amor a Deus e ao próximo, conforme ouviste que o inculquei tanto aos meus discípulos. Se amares todos os padecimentos, parecer-te-ão as fadigas e as tribulações fáceis, doces e suaves. Um coração que ama não sente pena no sofrer, porque padece por amor. Estejas segura de que no sofrimento não só darás prazer a meu Pai e a mim, mas então ter-me-ás contigo e muito depressa, jamais serás por mim abandonada. Embora não sintas a minha presença sensível, creias que então estou em ti, e em ti ponho minhas complacências. Fixa o pensamento em minha vida. Observa quanto sofri por teu amor, e verás que tudo o que sofres
é muito pouco em comparação ao que sofri por ti. Crês certamente que quero ser amado por ti e não posso ficar melhor seguro de teu amor se não te dou parte nas penas que por ti sofri. E vejo se sofres com amor por mim, como eu sofri por ti. Procura com todo o empenho imitar-me. Quero-o de ti. Humilha-te. Reconhece a tua vileza e baixeza. Pratica todos os atos de virtude que eu pratiquei para deixar-te exemplo. Esteja, portanto, certa de que não chegarás a ser totalmente perfeita, a não ser que pratiques todos os atos de mortificação e humilhação que eu pratiquei. Estes te farão chegar ao cume da perfeição. Dedica verdadeira e sincera caridade ao próximo. Dispõe qualquer comodidade à utilidade e bem dele. Sofre de bom grado para ajudá-lo na necessidade. Sê toda de todos por amor a mim, que me dê inteiramente pela salvação de todos. Compadece-te de todas as imperfeições dos outros. Admoesta com caridade. Ora por todos. Chora as ofensas que ouves serem feitas a teu Deus e procura de todos os modos evitá-las, enquanto te permitir o teu estado. Nunca te irrites pelas ofensas que recebes. Observa a mim que, perseguido e ultrajado, jamais me mostrei irado, mas sempre rezei por quem me ultrajava. Nunca desprezes a ninguém, por mais que te pareça indigno e pecador, porque ele preceder-te-á no reino dos céus, se de coração se converter. Considera o próximo qual imagem de Deus e nele venera a imagem de teu Criador. Procura fazer o bem a todos, com fatos, exemplos e palavras. E saiba ser minha vontade que sirvas a todos de exemplo e modelo de verdadeira perfeição. Cada um que te vir e conviver contigo possa dizer em verdade: eis uma verdadeira esposa e seguidora do crucificado. Reconhece o grande benefício que te faço de manifestar a minha vida, o modo de comportar-me enquanto vivi na terra, em relação a meu pai e a meus irmãos, e tudo o que realizei por vossa salvação. Faço-o porque desejo que me imites perfeitamente. E atenção, de tudo isto hás de render-me muito estritas contas. Anima-te, portanto, a seguir-me e não temas, porque a minha graça nunca te faltará, e serão abundantes em relação a ti, a assistência e as luzes de meu Pai, a fim de que possas realizar tudo isso.